Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o presidente do partido Missão, Renan Santos. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês e será uma grande conversa. A gente está gravando essa entrevista na quinta-feira e acabou de sair uma pesquisa Quest em que coloca ali possíveis candidatos à eleição e o nome do senhor é colocado ali como candidato à presidência. Primeiro eu queria perguntar como que o senhor analisa essa pesquisa. O senhor aparece ali no final da pesquisa com 1% dos votos. Acredita, até perguntar assim, o que motivou o senhor a colocar o nome à disposição ali para disputar a presidência e se acha que essa candidatura pode ainda ser viável? Como assim pode ser viável, né? Primeiro, eu apareci com 1% num cenário que todo mundo era candidato, né? Esse não é um cenário mais viável e nem de longe mais provável. O cenário mais provável é o cenário com o Tarcísio candidato, com o Caiado candidato e comigo candidato. Porque as únicas candidaturas que a gente tem certeza que estarão no pleito em 26, certeza nesse instante, são a do Partido Missão, no caso a minha, a do Caiado, que pode ser candidato em outros partidos, que não o União Brasil, e o Lula. O Tarcísio provavelmente será, mas os outros três nós temos certeza. E nesse cenário mais provável eu tenho três. Eu nunca participei de eleições, eu sou em número de redes sociais a 10ª pessoa no MBL, ou seja, eu nunca investi nas minhas redes em me tornar uma figura pública, e num cenário desses eu já apareço com 3%. Isso também com 74% de desconhecimento e com a menor rejeição de todas. Portanto, eu sou a pessoa que tem o maior espaço de crescimento. Então não é que eu apareci com e nossa, será que eu continuo? Não, pelo contrário, eu estou muito animado, o resultado é muito melhor do que a gente jamais imaginou, muito melhor. Eu nunca investi na minha imagem, então, na verdade, é o início de algo muito grande que irá acontecer, né? No mínimo, eu posso colocar, no mínimo nós vamos decidir o resultado das eleições no segundo turno, e no melhor dos cenários nós vamos pro segundo turno e nós vamos derrotar o Lula, que é o que eu pretendo fazer. Eu nunca entro para perder em nada. E o que motivou, inclusive, a colocar o nome do senhor e do partido para poder competir à presidência? Motivou assim, em 1989, eu estava na final do Campeonato Brasileiro. Eu era uma criança, eu tinha 5 anos de idade, e meu pai estava me carregando no colo para assistir a final São Paulo e Vasco. Minha família torcia pro São Paulo, e meu pai me apontou um cara, cuidado com aquele cara ali é o Lula. O Lula, naquela época, tinha terminado de perder as eleições presidenciais. Ele falou, vai lá e fala alguma coisa pra ele. Eu odiava o Lula, e eu mandei o Lula tomar naquele lugar já em 1989. Desde então eu me apaixonei não só por política, mas eu fiquei pensando por que o Brasil, o país que eu vivo, é um país pobre? Por que a gente vê tanta favela? Por que as pessoas moram mal? Por que a gente, quando comparado com os Estados Unidos, com os filmes que a gente vê na TV, a gente estava sempre atrás? Por que nós somos sempre uma versão piorada das coisas boas que acontecem ao redor do mundo? Isso me fez fazer política na faculdade, me fez fundar o Movimento Brasil Livre, derrubar o governo Dilma em 2016 e fundar o Partido Missão. E por ser uma figura de liderança e por ter construído propostas e projetos para mudar o Brasil, o meu grupo falou, olha, Renan, tem que ser você nessa primeira eleição. Ok, se for para ser eu, serei. Disposição e ideias eu tenho. E falando em questão ali de articulação, inclusive ali de vice, se já tem alguma conversa nesse sentido, quem que é o vice ideal para o senhor? O vice ideal é alguém com experiência no campo de batalha, derrotando traficantes e quadrilheiros. Nós queremos montar uma chapa que proponha algo muito simples. E para o pessoal que acompanha o tempo, eu queria deixar claro. A eleição de 2026 será um plebiscito. Um plebiscito em que as pessoas vão decidir se querem ou não uma guerra contra o crime organizado. Uma guerra. Uma guerra. Se elas quiserem uma guerra, elas têm a missão, escolhem, quero a guerra, quero a missão. Se elas não querem uma guerra contra o crime organizado, elas podem votar no Lula, no Tarcísio, no Ratinho, no Zema, em quem quiser. Então, nesse sentido, se o que nós propomos é uma guerra, naturalmente a gente vai ter no Estado Maior da nossa campanha e na vice-presidência pessoas com experiência de combate. O senhor mencionou essa questão aí de crime organizado, a questão da segurança, né, como sendo uma das principais bandeiras. A gente tem visto aí no Congresso algumas propostas, né, em relação a isso. Tem a PEC da segurança, tem o PL do terrorismo, a gente está vendo até um embate. Como que o senhor tem avaliado essas propostas e, na avaliação do senhor, o que é ideal para se fazer? O ideal é que exista uma legislação especial enquadrando membros de facções criminosas, né? Inspirado no que a gente chama de direito penal do inimigo, que é uma tese de um jurista alemão que fundamentou inclusive a luta contra o terror que os Estados Unidos teve após o ataque às Torres Gêmeas, né? Esse tipo de legislação não trata um faccionado como um cidadão comum. O que eu quero dizer, se uma senhora atira no marido por conta de uma briga passional em casa, ou um marido dela bateu nela,
ou há uma briga num bar entre dois bêbados e alguém vem a óbito. Essas pessoas todas, elas dispõem de meios, dispositivos para se defenderem normalmente. O processo, dado que é grave, né, dado que a averiguação é grave, que pode mudar a vida se eventualmente a pessoa for inocente, a pessoa tem direito de defesa, né, o processo ele tem uma determinada velocidade. Porém, se a pessoa é um faccionado e ela é provado que ela é parte de um grupo que recorrentemente ataca o Brasil, mata pessoas, tem tribunal do crime, ocupa de maneira ilegítima o nosso território, essa pessoa não pode ter essas prerrogativas. Portanto, o direito tem que ser rápido, ela tem que ser presa rápida, operações de busca e apreensão, quebra de sigilo, tudo tem que ser muito rápido e as punições altíssimas. Então, se o sujeito é um faccionado e eventualmente assaltou um banco, assaltou um carro, roubou uma moto, ele vai ficar pelo menos 40 anos na cadeia. Nunca mais vai sair da cadeia. Né, vai ficar apodrecendo ali. Tem que ser esse tipo de legislação, porque é assim que você combate o crime. O direito não pode ser igual para os desiguais. Essas pessoas são desiguais, elas não pertencem ao Brasil, elas pertencem a um mundo próprio. Nesse sentido, os projetos que tem aí, tá, a legislação que equipara as facções a grupos terroristas é uma legislação interessante porque ela parte para essa linha. Gostei do relatório do Hit no sentido de que ele não se apegou à questão do terror, mas sim em penas mais fortes, e ele fez algo que é muito importante. O projeto, e aqui é um alerta para todo mundo. O projeto da PEC de segurança do PT tem como objetivo fazer com que o PT, o governo federal, hoje, né, controle as polícias nos estados. Isso é um sonho antigo do PT, para fazer o que eles fizeram na Venezuela, né, que esse controle central sobre, vamos dizer, poderes de polícia que são regionalizados. Aí sim o PT poderia começar a ter um tipo de projeto um pouco mais autoritário nesse sentido. Essa PEC é uma armadilha e ela tem que ser evitada. Então a PEC de segurança do governo tem que ser evitada, mas a inserção, né, do criminoso organizado nessa base que torna ele, vamos dizer, um ente anômalo, ela é boa. Então temos que fazer sim. O senhor já mencionou aí críticas, né, ao governo do PT, ao presidente Lula, mas queria perguntar ao senhor, como que o senhor também vê o campo da direita e principalmente ali o ex-presidente Jair Bolsonaro? Eu sou extremamente crítico ao campo da direita brasileira. Eu sou um dos fundadores da direita brasileira, essa direita que surge a partir de 2015 e 2016, através do Movimento Brasil Livre. Acho que o Jair Bolsonaro, o grupo dele, vamos colocar aí as pessoas de direita em Minas, como o Cleitinho, o Nicolas, eles são aproveitadores, são pessoas oportunistas. Elas se valem das causas da direita para ficarem se promovendo, no fundo são um bando de influenciadores, e o Bolsonaro, quando esteve no poder, foi um homem fraco. Ele cedeu para salvar o filho dele, que era corrupto, o Flávio Bolsonaro, e nessas sessões e nessa fraqueza dele, o Lula retornou ao poder. Isso o Bolsonaro não poderá negar. Agora, o que está acontecendo com ele, já porque fazer um comentário sobre a direita, ele está muito doente, ele está debilitado, dizem que ele está acamado e com chances, eventualmente, de vir a óbito nos próximos meses. Né? Os aliados dele, os supostos, isso inclui o Nicolas, que é aí de Minas Gerais, estão aproveitando o momento para esfaquear ele e tomar o controle da direita bolsonarista sem o Bolsonaro. Isso é muito feio, né? Se aproveitar de uma pessoa doente para ter ganhos políticos é uma coisa muito feia. E essas pessoas se dizem cristãos. São cristãos. Eu tenho nojo de quem usa o cristianismo para se promover politicamente, sendo que não professa o cristianismo na sua prática mais comezinha, né? Então, esse é meu comentário sobre a direita recente aí. O senhor mencionou aí Minas Gerais, a gente está em Minas Gerais, queria que o senhor falasse um pouco de como que avalia a questão ali dos nomes, inclusive para o governo de Minas aqui, como que o partido Missão tem acompanhado essas discussões aqui em Minas Gerais. São de uma figura como Cleitinho. Muito preocupado. O que não representa, basicamente, aquele tipo de política mais venal. O Cleitinho é um influenciador, tem uma opinião dele é formada com base no que está bombando em redes sociais. Então ele vai ter opiniões contraditórias sobre os assuntos, ele só quer saber assim, o que bombou a opinião majoritária. E Minas Gerais sempre foi um celeiro de pessoas importantes para a história brasileira. Minas Gerais é um estado inconfidente, em tudo. Minas Gerais é o centro do Brasil. A alma brasileira, no fundo, ela se reúne em Minas Gerais. Por mais que não tenha mar em Minas Gerais, né? As pessoas têm uma Minas Gerais é a alma do Brasil. Um lugar desse, um lugar de tantos talentos, um lugar do um sujeito como Cleitinho, sendo favorito para levar o governo, é uma das coisas deploráveis que a gente pode ter. É um sujeito que não vai ter, como ele não tem fibra moral, vai ter a responsabilidade necessária para assumir as posições duras que um governo tem que assumir. Não só no crime, mas, por exemplo, na questão das contas, que mesmo com 8 anos de Zema aí, não foi endereçado, o Minos ainda está mal periclitante. Então, me preocupa que o mineiro tá comprando esse entretenimento com o Cleitinho, né, roupa de futebol, e não esteja preocupado em fazer que seja
justamente, junto a São Paulo, o estado mais importante, o estado base, para que o Brasil ele se solidifique e resolva seus problemas. Na verdade, Minas está se tornando parte do problema elegendo o Cleitinho. O senhor mencionou essa questão aí do Cleitinho, do Nicolas aqui em Minas Gerais, mas o Partido Missão, qual que é o plano aqui para Minas Gerais? Se tem algum plano para Minas Gerais? Temos planos, sim. Nós vamos estabelecer Minas Gerais como o segundo estado mais importante nosso. Naturalmente, o próprio Partido Missão nasce em São Paulo, o próprio Movimento Brasil Livre, igual sou oriundo também, nasce em São Paulo. Nós temos uma grande presença em Minas, nossos eventos são sempre grandes. Entretanto, nós, até a última eleição, não conseguimos construir uma base de candidatos, por diversas razões. O fato é, agora nós estamos formando muitos talentos em Minas Gerais. A própria coleta de assentamentos para o partido, vamos dizer, a resposta que nós tivemos no estado foi sensacional. Então tem muita gente boa surgindo, né? Tem o Caio de Itaúna, Pedro Bettinense, nós temos a nossa vereadora em Chapada Gaúcha, Luana, a gente tem um vereador nosso no sul, em Pouso Alegre, que é o Israel Russo, que até viralizou bastante esse ano. Temos pessoas brilhantes no estado e mais pessoas se juntando. Então o plano é ter, inclusive, candidatura ao governo estadual e surpreender vocês como tanto para o estado de Minas quanto para o governo federal, lá bancada no Congresso. O senhor falou de candidatura, inclusive, para o governo. Já tem esse nome? Ainda não. Estamos agora em conversas. E o senhor já tinha feito um panorama ali falando de Nicolas e Cleitinho. E qual que é o panorama que o senhor faz, assim, do governador Romeu Zema? Inclusive ele que se coloca também como candidato a presidente. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Um governador razoável. De maneira alguma eu vou criticar governadores que pegaram situações fiscais calamitosas. Ele entregou um governo razoável, como foi razoável o governo do Dória, como é razoável o governo do Tarcísio, como é razoável o governo do Ratinho. Não são governos brilhantes, tem suas incongruências, tem suas falhas, mas é um governo razoável e encarou a questão das contas públicas, não com a maior das coragens, mas encarou. Né? Eu volto a colocar questões de favorecimentos aliados políticos dele, como é o caso do dono da Localiza, que aconteceu, essas questões dos cartórios e tarifas de cartório, geral como ele, o assunto fica meio esquisito, a submissão dele ao Bolsonaro e ao projeto bolsonarista, não só dele, mas do partido dele, incomodam bastante, mas dito isso, foi um governador razoável, e vai terminar o mandato dele sendo um governador razoável, nota 5,5. O senhor falou ali de alguns aliados, alguns nomes da direita que se colocam, o senhor avaliou como oportunistas. O senhor acha que o governador Romeu Zema seria um desses nomes, ou não? Junto ao bolsonarismo, sim, com certeza. Com certeza, porque o Bolsonaro cometeu muitos erros e a postura dele e do partido dele foram de ficar no aquele peixe que fica rodando, é uma rêmora ao lado do tubarão. Ele é uma rêmora do tubarão Bolsonaro. E eles ficam ali montando estratégias sobre como suceder o Bolsonaro, como puxar o saco da maneira mais interessante do Bolsonaro. Eu acho isso muito ruim, isso não é coisa de líder. O Bolsonaro cometeu muitos erros e o Zema nunca abriu a boca para falar dos erros do Bolsonaro. Então quando o Bolsonaro, por exemplo, colocou o Aras na PGR para salvar o próprio filho e para destruir a Operação Lava Jato, o Zema não abriu a boca. Quando o Bolsonaro rompeu o teto, o Zema supostamente é um liberal com o Partido Novo, rompeu o teto 11 vezes no mandato dele, botou uma PEC kamikaze para destruir o orçamento público, o Zema tava lá, né? Ele ou ficava quieto ou apoiava. Quando o Bolsonaro cometeu atrocidades na pandemia, o Zema ficava quieto também. Então, esse é um postura de líder? Ser líder pro Zema, ou também pro Ratinho, pro Caiado, é ficar assim, aguardando a decisão do Bolsonaro. É isso? É assim que vai mudar o Brasil? É assim que vai enfrentar o Centrão? É assim que vai resolver as contas públicas? Eu não acho isso postura de líder. As pessoas têm que entender isso. Isso é líder. Se líder é isso, a definição de líder foi alterada. Puxa saco virou líder. Então temos agora uma nova definição. O Tarcísio, na avaliação do senhor, tem posição de líder ou não? Pelo amor de Deus, né? Esse aí é o rei dos puxa-sacos. O Tarcísio, assim, tem uma cena que eu acho que é uma das cenas mais patéticas que eu já vi na política brasileira, que o Bolsonaro, né, tinha uma manifestação que nem foi o Bolsonaro que organizou, que era contra o Alexandre de Moraes, mas aí o Bolsonaro resolveu levar o caminhão de som dele. Os organizadores, Superman, inclusive ele quer ser candidato em Minas ao Senado, o Superman, mas parece que o PL não quer mais. Aí esse sujeito Superman, que é aqui de São Paulo e quer ser candidato em Minas, ele ficou com o caminhão de som dele falando e o Bolsonaro foi falar e achou que o Superman tava fazendo muito barulho. Aí o Bolsonaro falou, ó, polícia militar, desliga o outro caminhão de som, uma das coisas mais autoritárias que você possa imaginar. Aí o Tarcísio saca a mão no telefone enquanto o Bolsonaro tá falando isso e começa a falar com a polícia pra ver se faz alguma coisa. Como é que é? Governador de São Paulo tomando ordem do cara e fazendo algo ilegal com um aliado político. Essa sabugice não dá pra aceitar. Eu quero saber a opinião de todos eles sobre os erros do Bolsonaro, sobre as fraquezas do Bolsonaro.
E por que que o articulador dessa união desses governadores, né, que é o Zema, tá com o Tarcísio, que tá com o Ratinho, são os corruptos do Kassab e do Ciro Nogueira. A galera que torna o Nordeste o lugar mais pobre do Brasil e faz com que o Centro-Sul pague a conta é a galera que vai articular o plano que vai salvar o Brasil? Entendi. Poxa, me sinto em 1989. Sabe, o Sarney tem um plano. Não dá, cara. Ou a gente muda o Brasil de verdade, é corajoso e muda o Brasil, ou vai ficar repetindo a história e se enganando. Uhum. Falando um pouco do Partido Missão, né, o senhor já mencionou um pouco dos objetivos, mas qual que foi a motivação para criar um novo partido para poder abrigar os representantes do MBL? Porque os outros partidos, se a gente for fazer o que é certo, eles não deixam. Se a gente for fazer o que é certo nos outros partidos, eles não deixam porque todos eles têm grandes acordos. Vou dar exemplo, o Kim Kataguiri tinha o melhor programa para salvar o município de São Paulo, não só da Cracolândia, mas resolver as contas públicas, resolver questões fiscais, resolver o problema da educação em São Paulo. O Kim foi presidente da Comissão de Educação. O Kim é o deputado mais votado do partido dele, do União Brasil, 2 vezes. Ele foi proibido de concorrer. O partido negociou, ele já bateu nas pesquisas mais de 10%, o partido negociou e não lançou ele. Que tipo de partido político é esse que pega o seu deputado mais votado, que tem um projeto bom, o único que preparou para isso não deixa porque ele tinha que fazer um acordo? Os partidos políticos são negócios. Partidos políticos são business no Brasil. A missão tá vindo como, vamos dizer, uma proposta diferente. Não vai ser negócio, a gente corta na própria carne. Ontem, pra te contar uma novidade, nós elegemos, veja só, muito difícil eleger alguém de direita em Salvador, né? Uma capital petista, uma capital onde a política, né, roda muito dinheiro. Nós elegemos um jovem de 19 anos. Nós descobrimos que esse jovem começou a ir pelo caminho ruim, né? Fez a esposa com um agiota famoso na política corrupta de Salvador. Ele era um deputado estadual eleito, ou federal eleito na Bahia, esse rapaz, o Sandro Filho. Nós expulsamos ele. Que outro partido teria feito isso? Nós vimos a suspeita de roubalheira e nós expulsamos o rapaz. Nossa conduta é diferente. Então, agora os brasileiros terão um partido à disposição que vive o que fala. E viver o que fala dói, é difícil, mas só com esse tipo de postura a gente vai poder mudar o Brasil. Eu perguntei essa questão do partido porque a gente vê uma tendência no Brasil a reduzir o número de partidos, né? A gente vê muitas fusões, muitas federações, a dificuldade mesmo de se ter um partido até ali por questões financeiras. Por que que o novo partido, o que que o novo partido pode agregar? Primeiro porque os outros partidos não são partidos, eles são legendas, né? A definição histórica de partido é um grupo que vai representar um conjunto de ideias ou uma parcela de interesses da sociedade civil, e aí ele vai tentar obter maioria, e aí ele vai governar mediante esse conjunto de valores. Se eu pedir para todo mundo que está assistindo aí, me falem a diferença das propostas do PSD, do Kassab, do Novo, do PL, do Valdemar, do MDB, do PSDB, do Podemos, do Republicanos, ninguém vai saber falar, porque não tem diferença. Eles não têm nenhum programa, eles não têm nada. Eles são legendas. E o que legendas fazem? Elas ficam lançando pessoas e ficam se aliando e rompendo alianças. É um negócio meio múltiplo, uma feira. É uma feira que todo mundo tá gritando. Nós não, nós somos um partido. No Brasil deve ter 4 partidos hoje. O PT é um partido corrupto, mas é um partido. O PSOL é um partido corrupto e cheio de ideia maluca e errada, mas é um partido. O PCdoB é um partido e a Missão é um partido. São 4 partidos. E a Missão é o único de direita. O resto é legenda. E legenda tem um monte. Aí eles ficam, por isso que você fez uma pergunta boa, eles ficam fazendo fusões e federações. Lógico, porque eles são iguais. Não tem diferença. Como não tem diferença, eles podem ficar se unindo ali. Eles representam a mesma coisa. Eles são a velha política corrupta do Brasil. E eles estão fechando o sistema a surgir. A gente chegou até a ver alguns membros do MBL se filiando ao PL, ao Partido Novo, inclusive. Mas por que não deu certo? E qual que é a avaliação do senhor sobre esses 2 partidos especificamente? Ninguém nosso filiou ao PL. Houve um candidato que já estava no Partido Novo. Só isso. Mas não é nenhum problema, porque assim, estar afiliado ao PL, ao Novo, ou à União Brasil, como muitos estavam, ao PP, não significa nada. Nunca significou nada. E não é que eles não com nada. É porque, se você quiser fazer política séria, você precisa de um partido. Você precisa de um partido porque o partido tem uma proposta e todos os seus parlamentares defendam. Você tem que ter um partido que possa punir os seus parlamentares se eles têm suspeita de roubalheira, ou se eles tenham, por exemplo, vamos dizer, essa vontade de aderir a um governo só pra ficar popular. Sabe? Acontece muito no Brasil. Um político ficar popular e todo mundo puxa saco dele. Algum partido precisa falar não pra popularidade. Algum precisa falar, você não vai ter like e views defendendo essa ideia estúpida, tá? Porque isso vai ser ruim pra população. O nosso partido nasceu pra fazer isso. Sem um partido a gente não tinha esse instrumento. Então nós falamos, cara, se a gente quer mudar a política no Brasil mesmo, nós vamos precisar fazer esse trabalho. Aí botamos
2.000 jovens idealistas ao redor do Brasil, um monte aí em Minas Gerais, um monte de gente ficou coletando em milhares de cidades e a gente conseguiu. Então, essa vontade de mudar o Brasil moveu a gente a ter o partido. E os outros partidos, com toda, assim, a gente só ficava lá porque queria participar das eleições. Não tinha nenhum outro objetivo. O partido se coloca à direita, mas queria perguntar a avaliação do senhor, por que é tão difícil da direita conseguir se unificar? Qual que é a dificuldade? É pelo mesmo motivo que a esquerda não consegue também se unificar. A esquerda também tem as divisões dela, porque a política ela é múltipla, né? E isso acontece. A direita ela já foi unificada. O Bolsonaro unificou a direita. A gente não pode esquecer disso. O Bolsonaro concorreu em 2018 e 2022 quase sem oposição à direita. A única oposição que havia à direita ao Bolsonaro éramos nós. Pelados por isso. Porque a gente falou: olha, o Bolsonaro tá roubando. Tem um ladrão no Ministério da Educação andando com de ouro. Ah, não pode falar. Então todo mundo apoiava. Então o Bolsonaro. A direita foi bem uníssona no Bolsonaro. Agora ela tá rachando, porque como os aliados do Bolsonaro eram oportunistas, e estão se aproveitando que ele tá morrendo, ele tá doente pra esfaquear ele, aí as pessoas, nossa, tudo desunido. Era uma união baseada no... As pessoas gostavam, porque ou ele dava like e voto, se associar ao Bolsonaro e votos, ou tinha medo de ser cancelado pelo filho dele, o Carluxo. Agora tá Lelé da Cuca, tá querendo ser candidato lá em Santa Catarina. Aí eles ficaram grandes o suficientes, agora querem seguir vida própria. Aí você tá vendo essa rebelião que acontece em Santa Catarina com a Carol Deton, a campanha, e o Lula ali por trás, né, ajudando elas e tal. Eu não acho coisa de homem, né? Quer dizer, o Bolsonaro era perfeito, não cometia erros, agora eles querem ter vida própria. Isso tem outro nome, né? Na avaliação do senhor, o bolsonarismo então fez mal para a direita? Com certeza. Não, tu perdeu pro Lula, com o Lula preso, né? O bolsonarismo acabou com o movimento de direita. Só para as pessoas estão entendendo, para as pessoas que estão assistindo, veja só. Quando o Bolsonaro se tornou presidente, o Lula estava preso, o PT estava na sua maior crise, as esquerdas brasileiras estavam desmoralizadas. Quando o Bolsonaro sai da presidência, ele entrega a faixa pro Lula. O Lula se torna presidente, as esquerdas voltam. A Operação Lava Jato, que prendeu o sistema corrupto brasileiro, de empreiteiros, a petistas, a gente do MDB, não sei o quê, acabou. Ele reforça o poder do STF não só com os erros deles, mas com as nomeações dele, especialmente a nomeação do Aras. Ele destruiu aquela operação Lava-Toga que estava rolando e teria os votos necessários no Senado para basicamente ter uma CPI, era uma CPI, né, uma operação, mas a CPI Lava-Toga que colocaria o ministro do Supremo para se explicar ali. Então, assim, ele fez tudo isso. Então, é óbvio que, assim, a partir do momento que a gente compara o momento que o Bolsonaro entra no poder e com o momento que o Bolsonaro sai no poder, a direita diminuiu de tamanho do ponto de vista do poder. Do ponto de vista midiático, de likes e views, que é basicamente essa coisa meio de influencer que hoje tem a direita, né? A direita é um monte de influencer. Aí ela cresceu, né? Ela cresceu, são um monte de Virgínias, né? De luvas de pedreiros. Eu comparo, o Nicolas é a Virgínia e o Cleitinho é o luva de pedreiro aí em Minas. São dois influencers. E aí, né? Cada um vai valer como preferir. Eu queria perguntar a avaliação do senhor sobre a questão do judiciário. A gente vê muitos membros da direita criticando a atuação do judiciário. A avaliação do senhor é qual? Assim, o que tem que ser feito? O judiciário tem que voltar a cumprir o papel do judiciário, isso falando no STF. Os poderes, eles têm que ser respeitados, os espaços de poder têm que ser respeitados. O judiciário tem que, especialmente o STF, explicar ao que veio. Aconteceu, né, hoje, né, houve uma moça que estava participando de um concurso em Santa Catarina, acho que era para delegada, e na avaliação prévia, viram que o marido dela, o Tribunal de Justiça em Santa Catarina falou, tá barrada. Sabe o que aconteceu? O Flávio Dino deu uma liminar e autorizou ela a participar do concurso. Como é que pode um negócio desse estar acontecendo hoje? Claramente, nós temos um judiciário que está anômalo, definindo coisas anômalas, coisas estranhas estão acontecendo. Isso estou falando da Suprema Corte. No resto, a gente tem o judiciário mais caro do mundo, um dos mais ineficazes do mundo, então ele custa muito caro e as decisões demoram muito para sair. Nós temos uma justiça que sequer deveria existir, que é a justiça trabalhista, que custa mais de 20 bi por ano, acho que uns 23 bilhões por ano de orçamento, tá? Nós temos um trabalho sindical do judiciário, especialmente do alto judiciário, pressionando deputados a votarem aumentos de salário para eles, fazendo com que o impacto deles no orçamento do Brasil seja gigantesco, penduricalhos de salários, ou seja, hoje o judiciário não está sendo parte da solução, e sim parte do problema. Temos um grave problema aí.
Sobre essa questão dos partidos, né, o senhor já mencionou, mas os partidos têm essa grande dificuldade de cumprir cláusula de barreira e ser sustentável. Nesse sentido, quais que são as ambições do partido para 2026? Qual que vai ser o foco? Se vai ser eleições legislativas, majoritárias? Foco é o seguinte, nós não temos dinheiro, nós não temos nenhum desses parlamentares popstar, nós temos muito trabalho e muita inteligência. Então, nosso objetivo é, com muito trabalho e muita inteligência, vencer a eleição presidencial, eleger o maior número de deputados e eleger alguns governadores. Seria isso. A gente não pode almejar nada menos do que isso, senão a gente já começa a entrar naquele espírito do político que faz cálculo. Nós temos que ser o político sonhador, não o que faz cálculo. O que faz cálculo, bota alguém famoso para presidente, joga uns votos para chapa, faz um cálculo. Se eu virar essa pessoa, eu já me estraguei. Aí desconfiem de mim. Se eu virar essa pessoa, desconfiem de mim. Não só de mim, como do nosso grupo. Significa que a gente se tornou aquilo que a gente critica. A gente tem que almejar o máximo e lutar pelo máximo. Se perder, você só perde ou você só ganha se você tenta. Mas definitivamente entrar para fazer cálculo não será o nosso projeto. Já caminhando para o final, o senhor falou assim que o partido deve lançar algumas candidaturas para estados. Sei que essas conversas, essas articulações ainda estão acontecendo, mas já tem quais estados, quantos estados que o partido deve fazer? E o senhor aqui em Minas Gerais também vai ter chapa também para a Assembleia e para a Câmara? Sim, começando por Minas, nós vamos montar uma chapa bem robusta no estado. Já temos, por exemplo, os nossos pré-candidatos ao governo meio que definidos já na região sul. Estamos trabalhando com alguma surpresa aí para São Paulo. Estamos vendo alguma coisa para o DF. E 2 estados do Nordeste estamos fazendo o nosso desenho. O que eu quero dizer sobre isso não há negociações no sentido de tem um figurão aí fora que quer sair pela missão. Esse tipo de coisa não vai acontecer com a gente. Nós vamos surpreender as pessoas com candidatos muito interessantes. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que ser surpreendentes, nós temos que mostrar para as pessoas, olha, dá para fazer as coisas de um jeito muito diferente, dá para trazer ideias muito diferentes, explicar elas de uma maneira diferente. E para fazer tudo isso não vai ser com as mesmas pessoas, eu não vou poder pegar um político convencional para defender coisas diferentes, precisam ser líderes políticos diferentes. Senado ainda não está nos planos do partido? Tá, mas não está com a mesma ênfase que as candidaturas ao executivo, por exemplo. Ainda que seja importante, sim, estamos no processo de construção. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje e, quando vier para Minas, te convidar para o senhor vir aqui presencialmente para o jornal para a gente bater uma conversa também. Olha, uma honra, muito obrigado, excelente entrevista, ótimas perguntas e, obviamente, é sempre um prazer aí em Minas, adoro. Obrigada, a gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.